Dependendo da empresa que você trabalha, com certeza em algum momento vai acontecer uma coisa com você que daqui a pouco eu vou comentar. Mas antes eu quero mostrar para você uma explicação engraçada aqui que eu vi na internet. Como saber se sou júnior, pleno ou sênior? Aí o cara escreveu na mensagem bem assim: se os outros ficam putos com o que você faz, você é júnior. Se ninguém fica puto com você, com o que você faz, você é pleno. Se você fica puto com o que os outros fazem, você é sênior. Isso daqui, por mais que seja engraçado, mas faz totalmente sentido. Se você é júnior, você não entende bem como faz as coisas, você vai errar bastante, então os outros não vão gostar muito de você. Se você é pleno, então você já está no mediano aí, então ninguém vai reclamar e beleza. Se você é sênior, quer dizer que você já tem um autoconhecimento em tudo, então você vai saber o que é certo, o que é errado, como deve fazer as coisas e vai ficar nervoso com os outros, igual eu disse aqui, ficar puto com o que os outros fazem. Mas enfim, mas o que isso tem a ver com gestão de PCM? Tem a ver o seguinte, na gestão de PCM, muitas vezes, mesmo que você não é sênior, você vai ficar puto com o que os outros fazem. Mas por que isso? Do que eu estou dizendo? Infelizmente, na manutenção é assim, o PCM é uma área muito específica, um conhecimento muito específico que normalmente as outras áreas da empresa não entendem como que é, como que funciona. Normalmente a alta direção da empresa não entende quase nada de manutenção. Por quê? Porque essas pessoas vêm da produção, dos processos produtivos. Então ele entende bem como produzir, como fazer as coisas, o que precisa, mas não entende nada de manutenção. Exceto alguns casos que realmente a alta direção aprende bem sobre manutenção, ou, como eu já vi, a alta direção de uma empresa a alta direção de uma empresa já trabalhou com manutenção. Aí entende bem os processos. Por exemplo, eu já conversei com um gerente industrial que ele foi supervisor de manutenção. Então ele entende todos os processos de manutenção, entende a produção. Então uma empresa só saiu ganhando com isso, no caso. A maioria das pessoas só entende que manutenção é só consertar os equipamentos. Estragou o equipamento, vai chamar manutenção. Só isso. Normalmente eles não entendem tudo que tem por trás disso, tudo que funciona manutenção, os planos de manutenção, manutenção preventiva, preditiva, manutenção autônoma, inspeção e todas as outras metodologias, serviços que tem que fazer na manutenção, ordem de serviços, indicadores de manutenção e todas as outras coisas que se você trabalha no setor entende, ou se você me acompanha aqui ou faz algum curso meu, entende também. Mas então, se você está passando por isso, o que você deve fazer? Primeiramente, aos poucos você vai ter que explicar, mostrar, convencer, conversar com as outras pessoas de como que a manutenção funciona, como que a manutenção deveria funcionar. Defender a autonomia do setor, ou seja, defender que na manutenção são pessoas especialistas que sabem como conduzir, sabem o que tem que fazer e difere bastante da produção. Manutenção é um setor de apoio, não está ligado diretamente à produção e aos outros setores. Então é um setor de especialistas. Então você tem que tentar essa autonomia para você decidir o que é melhor para a manutenção, decidir como você vai conduzir a manutenção, como vai funcionar as coisas. Se você fez tudo isso e não adiantou, você não vai conseguir crescer na manutenção, você não vai conseguir melhorar a manutenção na empresa, porque depende da alta direção. A alta direção não entende manutenção e não quer fazer muita coisa para fazer, então eu recomendo para você. Se desenvolva o máximo que você conseguir e busque novas oportunidades. Só para você ver a situação que eu passei uma vez, eu fiz a análise de manutenção de uma empresa para alta direção. Aí era para uma pessoa, não sei se diretor, gerente específico da empresa, só que um outro abaixo desse ficou sabendo que eu tinha feito uma análise da manutenção da empresa. Aí pediu para conversar, entender para ele, passar para ele as coisas antes do que passar para a alta direção, ou seja, para o chefe dele. Enfim, o relatório que eu tinha feito, acho que devia dar umas 5 páginas mais ou menos, devia ter uns 20 itens de manutenção que tinha que melhorar, desde infraestrutura, software de manutenção, como que a manutenção ia ser conduzida,
por exemplo, reuniões com os outros setores de planejamento que faltava, que não tinha, enfim, várias coisas, não lembro de cabeça. Também tinha mão de obra. Até quando eu montei o relatório, eu pensei, vou montar de uma forma para a mão de obra ficar mais no meio do relatório, senão a pessoa vai ver mão de obra e todo mundo vê mão de obra em manutenção, todo mundo acha que sempre está faltando, que nunca precisa, e no fim vai achar que o relatório só foi feito para dizer que faltava mão de obra. Mas não foi, tinha muitas coisas, inclusive mais importante que a mão de obra. Essa pessoa da alta direção me chamou para fazer uma reunião, entender melhor, só que basicamente eu vi que ela não entendia nada de manutenção, e basicamente a reunião só foi para discutir sobre mão de obra. Tudo mão de obra, que tem que calcular isso, que tem que ver isso, que tem que provar que está faltando mão de obra, isso. Só se concentrou nisso e esqueceu de todas as outras coisas que eram muito mais importantes do que mão de obra que faltava para melhorar o setor de manutenção, para fazer o setor de manutenção funcionar de verdade. Ou seja, basicamente a reunião, a avaliação não serviu para nada. E enquanto essa pessoa não enxergar, não entender como deve funcionar o setor de manutenção, e se o setor de manutenção não conseguir mostrar para essas pessoas da alta direção como vai funcionar, não vai adiantar nada, vai ficar da mesma forma. Vai ficar patinando e não vai ter um setor de manutenção de excelência e, consequentemente, a produção e os processos também não vão ser de excelência, porque dependem da manutenção. Mas, como eu disse, se você está começando, aprenda o máximo que você conseguir. Se você vê que a alta direção da empresa não vai ajudar, a empresa não vai mudar, o setor de manutenção só vai fazer o básico do básico e nada mais, não vai oferecer desenvolvimento para você, para a sua equipe, então busque novas oportunidades.